Olá, tudo bem? Estamos para mais um vídeo. Nós estamos numa sequência de 28 vídeos, onde estamos tratando das 28 doutrinas da Igreja Adventista, né? Então nós vimos que a primeira doutrina se trata das Escrituras Sagradas. A segunda doutrina nós vimos que fala da Trindade. Que é a Trindade? Nós acreditamos na Trindade como um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E na terceira doutrina nós falamos sobre o Pai, que ele é o criador, o mantenedor de todas as coisas, e ele é o Deus. E nós vamos então para a quarta doutrina da igreja, que ela se trata do Filho. Agora nós ouvimos no terceiro vídeo, você pode assistir e acessar o canal aí, que o terceiro vídeo nós falamos sobre o Deus Pai, porque acreditamos no Deus Pai. E agora nós vamos falar porque acreditamos no Deus Filho. Mas como sempre, eu quero ler um trecho de um livro que é da Igreja Adventista, mas depois nós vamos entrar em versículos bíblicos que você pode olhar aí na sua Bíblia. Inclusive hoje eu vou ler em 3 Bíblias diferentes, de 3 crenças diferentes, certo? E então nós vamos falar hoje do Deus Filho, como sendo a quarta doutrina da Igreja Adventista. Mas antes vamos ler aqui um trechinho. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo, por meio dele foram criadas todas as coisas, e revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus, e se tornou também verdadeiramente humano. Jesus, o Cristo, foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu ao céu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez em glória para o livramento final de seu povo e restauração de todas as coisas. Amém? Certo? Então, por isso que nós cremos no Deus Filho como sendo parte da Trindade e também um Deus, tá bom? E eu gostaria de ler 3 versículos com você, tá? O primeiro que nós vamos ler está em Isaías. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo, tá? Da Igreja Batista Renovada, e ela está na versão internacional, né? E nós queremos ler aqui Isaías 53. Eu quero convidar você a ler Isaías 53, do versículo 4 em diante. Por que que nós acreditamos no Deus Filho? Diz assim, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, vos o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E todos nós, como ovelha desviada, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então nós vimos que Jesus é muito importante na vida de qualquer ser humano. As nossas iniquidades, os nossos pecados caíram todos sobre Jesus. Então eu só tenho acesso à eternidade, à felicidade e à paz se eu estiver em Jesus, porque ele carrega todos os meus problemas. Somente ele pode resolver todos os meus problemas, certo? Eu gostaria de ler um outro versículo com vocês, que está em 2 Coríntios 3, eu quero casar com você, 2 Coríntios 3, 18. Vamos continuar lendo na Bíblia Batista aqui, 2 Coríntios 3, 18.
que diz assim, ó: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós só conseguimos melhorar as nossas atitudes e melhorar a nossa natureza se nós estivermos em Jesus, que é somente Ele que pode nos transformar e fazer com que nós mudamos a nossa natureza, que a nossa natureza é natureza cheia de pecado. Então só Ele pode transformar, só Jesus pode transformar como sendo um Deus. Agora eu quero ler mais um versículo para você, para nós finalizarmos, e eu vou ler em duas Bíblias esse único versículo. Por que que acreditamos em Jesus como sendo um Deus? Certamente, eu quero dizer para você, está em Colossenses 1, nós vamos ler do capítulo 15, do capítulo 1 de Colossenses, do versículo 15 até o 19. Agora, essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia Ave Maria da Igreja Católica. Tudo bem? Então preste aqui como diz ela. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, certo? E ele era antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Toda a plenitude está em Jesus. Nele reside toda a plenitude. Agora você quer? Eu quero ler para você aqui numa Bíblia. Essa é da Testemunha de Jeová, tá? Bíblia Sagrada da Testemunha de Jeová, Novo Mundo. Essa daqui, tá? E o mesmo versículo 1 de Colossenses, do 15 em diante. Do versículo 15 em diante do capítulo 1 de Colossenses. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque mediante ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Note que aqui na Bíblia do Jeová tem um cochotinho que eles dizem assim, ó: foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer seja trono, quer senhorio, quer seja governo, quer autoridade. Aí eles dizem de novo, todas as, e põe um cochetinho, outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Também ele é antes de todas as outras coisas, todas as outras coisas vieram a existir por meio dele, e ele é o cabeça do corpo, a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para se retornar aquele que é primeiro e todas as coisas. Aí diz, porque Deus achou bom que morasse nele toda a plenitude. Então, essas outras as coisas que ele põe num cochetinho, exatamente, eu não sei explicar para vocês o que eles querem dizer com essas outras coisas. Mas a Bíblia deles mesmos estão dizendo todas as coisas. Essas outras coisas estão no cochetinho. Note que só a Bíblia dele tem esse cochetinho com outras. A católica, a versão internacional e qualquer outra Bíblia fala todas as coisas. E eles põem esse cochetinho, não sei o que eles querem dizer com isso, mas todas as outras coisas. E se fala todas as coisas e as outras coisas, ainda quer dizer que Deus é maior do que nós imaginamos ainda, certo? E Jesus Cristo, ele é um Deus como sendo soberano. E a Bíblia da Testemunha de Jeová termina dizendo que Deus colocou nele toda a plenitude, sabe? E eles não acreditam em Jesus sendo um Deus também. Eles não acreditam em Jesus sendo um Deus. Mas a Bíblia deles diz que Deus colocou em Jesus todas as plenitudes. Coisa que não diz na outra Bíblia. Então eles contradizem, não sei porquê. Mas a questão é, nós da Igreja Adventista acreditamos em Jesus como o único Salvador e mediador da humanidade. Só Ele pode perdoar o pecado e pode nos dar a vitória.
daquela promessa que Deus deu a Isaac, a Abraão, a Jacó, uma nova terra. E essa nova terra, nós nos dias de hoje sabemos que é a Nova Jerusalém, que já está preparada, não está sendo não, ela já está preparada, tá? Para aqueles que obedecerem e fizerem a vontade de Deus. Deus abençoe você e em seguida nós vamos falar de um outro Deus que faz parte da Trindade. Isso num próximo vídeo, tá? O Deus Espírito Santo, porque acreditamos que o Espírito Santo também faz parte da Trindade e também é um Deus, tá? Não perca aí o 5º vídeo que vamos fazer em seguida num dia próximo, tá? Deus abençoe você e não se esqueça de inscrever no canal, deixar aí o seu like, aperte o sininho para que esses vídeos possam chegar até você e você ter mais conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe você e até a próxima.